E aí, pessoal? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Acho que tem alguma coisa estranha, né? Ah, já sei. Agora sim. Eu tava de cabeça para baixo e provavelmente isso era muito estranho para quem tava vendo, ou pelo menos eu tava achando muito estranho estar de cabeça para baixo em relação à imagem. E o que me permite fazer isso é o meu juízo crítico. É a minha capacidade de discernir o meu comportamento, o meu sentimento, as minhas emoções, o funcionamento psicológico que eu apresento e ver que aquilo está em desacordo ou desadaptativo. Isso é o meu juízo crítico em funcionamento. E justamente por causa disso, o juízo crítico é uma função, é um domínio, na verdade, a ser avaliado no exame do estado mental. E hoje a gente vai falar do juízo crítico, em mais um episódio da nossa série Saco Plinca PJ. Hoje, falando do juízo crítico, eu, Breno, professor de psicologia, psicólogo e também pesquisador. Saco Plinca PJ, uma série didática sobre as funções mentais, o exame do estado mental e as principais alterações em psicopatologia. Uma série em episódios curtos, Ok, nem tão curtos. mesmo que sobre algo importante, sempre diretos e com direito a spin-offs. Juízo crítico. Juízo crítico é um domínio das funções mentais relacionado com a capacidade de estabelecer relações de causalidade entre ideias, situações, comportamentos e também, em especial, de discernimento de seus efeitos e a adequação no contexto que as apresentações estão ocorrendo. É a capacidade da gente identificar que algo está em desacordo, que eu não estou adaptado. Em algumas linhas psicológicas mais teóricas, não tanto na psicopatologia descritiva, vão mencionar a metacognição. Tem um campo bem grande já na psicologia cognitiva, na neuropsicologia, que vai falar da cognição social e vai relacionar muito com o juízo crítico. Mas na prática, para a gente tentar reduzir e descomplicar, a gente está falando da capacidade de perceber quando algo não está adequado, não está em acordo como seria o esperado. Tá? E dentro dessa perspectiva, quando a gente fala de juízo, provavelmente quem está seguindo os episódios aqui da nossa série vai lembrar. Mas juízo a gente já falou anteriormente. Quando a gente falou de pensamento, e dentro dos elementos constitutivos do pensamento, no caso em especial, um desses elementos era a capacidade de estabelecer juízos, de pegar duas ideias ou dois conceitos e relacionar eles. Então, gosto e futebol. Então, eu não gosto tanto de futebol, eu gosto muito de futebol. Estou relacionando o gostar com o futebol. São dois conceitos que eu estou juntando eles para criar um outro. Tá? Ou o que é o futebol? Então, o que ele é e eu vou pegar o futebol e buscar lá o significado para articular uma relação deles e propor algo diferente. Então, o juízo, sim, a gente já falou dele no pensamento, e quando a gente pensa em crítica, quando a gente está falando de eu vou observar que algo está errado, a gente está aqui claramente buscando algo que vem lá da inteligência, né? Algo que vem da capacidade de abstrair do contexto uma aprendizagem para que no futuro eu possa me tornar mais adaptativo. E o juízo crítico é um domínio das funções mentais que ele surge de um processo temporal de os pesquisadores, o DSM, os cientistas, os psicólogos, os psiquiatras e todo mundo que trabalhava com saúde mental, identificar que algumas articulações entre as funções eram importantes. E aí vão surgindo, eventualmente, alguns novos conceitos que vão tornando o exame do estado mental mais objetivo.
Então, quando a gente fala de juízo crítico, ele já foi muitas vezes relacionado com o pensamento, até tem algumas referências, uma das referências principais que os nossos vídeos eles estão sendo feitos é o Paulo Dalgalarrondo. E o livro do Paulo Dalgalarrondo, se a gente for lendo lá ele, não existe um capítulo específico de juízo crítico, mas ele menciona o juízo dentro do pensamento e depois ele ainda repete quando ele fala de alguns outros transtornos. E por isso, como alguns outros pesquisadores diferenciam, preferi deixar separado, até porque o pensamento já estava gerando aí muita profundidade, então vamos manter ele separado. Bom, mas juízo crítico não é nem inteligência e nem pensamento propriamente dito, ele é um subproduto de diferentes funções. É a capacidade de julgar os efeitos de seus atos, dos nossos atos, sintomas, conduta, atenção, etc. Eu consegui perceber que eu estou falando rápido demais, ou que eu estou me sentindo mal e que o que está fazendo eu me sentir mal. O juízo crítico, ele permite olha, eu tô com uma ideia de que a minha esposa, ela tá me traindo. Não, essa ideia não faz sentido, sou eu que tô vacilando aqui, que tô viajando. Isso é o juízo crítico. Tá? E a gente vai ver que ele é muito importante em vários quadros e que ele tem algumas alterações que são bem importantes. É importante de reforçar também que como o conceito de juízo crítico ele foi se solidificando ao longo do tempo, encontramos o juízo crítico identificado separadamente por alguns autores, por alguns psicopatólogos, mas outros vão acabar botando o juízo crítico dentro ou de algo da inteligência ou, em especial, no pensamento, tá? Quase como se ele fosse relacionado com os delírios, até muito em função de ainda lá uma herança do DSM-4TR, no qual, principalmente no transtorno, na esquizofrenia e os outros transtornos psicóticos, a gente tinha algumas características do insight e do juízo crítico que eram particularmente ressaltadas. Então, no passado, ele era muito vinculado com o pensamento, mas era uma característica observada com atenção quase que exclusivamente em pacientes psicóticos. Mas com o tempo foi se percebendo que em vários outros quadros os pacientes podem apresentar essa coisa de eu sei que isso não faz sentido, mas eu vou lá e faço, porque na hora me dá vontade. Isso quer dizer que a pessoa tem uma crítica, que ela tem um juízo crítico, né, que a gente já vai ver, um bom nível ou um razoável nível de insight, que é o nome técnico que a gente vai dar. Mas ela vai lá e faz, claro, ok, isso é importante. Mas é muito mais grave quando ela nem se dá conta do que ela está fazendo. Ela está fazendo lá, está usando a substância e ainda nem se deu conta de que ela tem um prejuízo. Ou ela está entrando e saindo de casa 200 vezes antes de entrar por causa de uma obsessão, de um pensamento delirante, né, de um toque, por exemplo, e ao fazer isso ela diz, não, eu tenho que fazer isso, porque se eu não fizer, de fato, algo de ruim vai acontecer. A gravidade de uma pessoa que faz isso sabendo que isso não faz sentido, ou uma outra pessoa que faz sabendo, eu sei que não faz sentido, mas eu estou fazendo, são prognósticos, são expectativas que a gente tem do desenvolvimento dos sintomas diferentes. Quando não tem o juízo crítico, quando não tem o insight, essa capacidade de discernimento, é mais grave. Bom, falando então de alterações, a gente vai basicamente dizer que quando tem o juízo crítico, o juízo crítico ele vem do inglês e aí a gente usa a palavra insight. Insight vem do inglês entendimento, ou ainda uma visão também do inglês, mas que deriva aí principalmente de teorias que aí já são um pouco mais explicativas,
tem lá o in, que é dentro, e o sight, que é visão. Então seria uma visão interior, uma visão de dentro, que é tipo o se dar conta. No passado, quando a gente fala, lembra lá, principalmente no ensino médio, às vezes algumas professores nos diziam, poxa, parece que não tem um simancol. Simancol é o se dar conta do que está acontecendo, de que está sendo inadequado, de que está fugindo do contexto, de que aquele não é o momento. E o nome disso é insight. O nome do funcionamento lá, o domínio é juízo crítico, mas a forma pela qual ele se manifesta é através do insight, é o termo que a gente usa. O insight, a gente vai dividir ele quase que quantitativamente. Quando está tudo bem, está sem alterações, o insight é bom, tá? Com o insight bom, a gente vai dizer. Quando está intermediário, nós vamos falar que é com um insight razoável. Quando o insight ele tá praticamente inexistente, a pessoa, ela, enfim, vai acreditar muito no que ela está fazendo, não vai ver problemas, é pobre. E quando não tem, a pessoa está totalmente convencida das suas ideias, é insight ausente. Então, a gente pode considerar que o insight ele é quantitativo. Quando ele está pleno, a pessoa apresenta algo e se dá conta, poxa, isso que está acontecendo aqui não tem sentido nenhum, eu estou errado, puxa, vacilei, me desculpe, pode ser que peça desculpa ou não, mas tem a crítica, tem o insight. A gente diz que é com insight bom. Quando a pessoa, um pouquinho diferente, ela percebe que algo está estranho e ela considera, eu acho que eu vacilei, que eu acho que eu tô errado, ou que isso que está acontecendo comigo não deveria estar acontecendo. Mas ela não está 100% convencida, mas ela tá acreditando. A gente diz que é com insight razoável. Tá? Aqui essa linha ela é bem tênue entre o bom e o razoável. Agora, o insight pobre é quando a pessoa ela reconhece que ela talvez se comporte, pense coisas que são incomuns, mas ela só considera a possibilidade de estar errado, tá? Por exemplo, eu acho que se eu não usar a minha camiseta da sorte, o meu time vai perder. Aí me pergunto, tá, mas tu acredita nisso mesmo? Tá, eu sei que pode ser, que talvez não seja verdadeiro, mas eu vou continuar usando e eu acho que eu tô na dúvida, tá? É pobre e aí vai orientar muito o meu comportamento, é quase que uma ideia delirante, quase que um delírio, tá? Tem uma expressão do sul do Brasil, que na verdade não é nem do sul do Brasil, ela é uma expressão, acho que da Argentina, de origem, vem dos nossos vizinhos, que é sobre bruxas, ou espanhol, sei lá, mas diz mais ou menos assim: eu não acredito em bruxas, mas que elas existem. Então, na verdade, a pessoa até reconhece, fala, mas na prática ela continua convencida. Isso é um insight pobre. E ainda aí tem a ausência de insight, é quando nem considera a possibilidade de estar errado. A pessoa simplesmente acredita 100% no seu comportamento, está ajustado, ou que as suas ideias estão todas baseadas no que existe de mais real. Isso tudo é o insight. E ele pode variar entre insight bom, com insight razoável, com insight pobre e sem insight, ausência de insight. E esse é o funcionamento do insight. Vamos agora falar sobre os transtornos mentais que vão apresentar alterações do juízo crítico. O juízo crítico está alterado em muitos dos transtornos mentais. Tá? Vários deles vão ter, mas em nenhum dos transtornos mentais ele é a peça central. É o juízo crítico que está alterado. Esse é um transtorno que a principal característica é uma alteração do juízo crítico. Isso nós não temos. Mas em vários transtornos ele vai sim apresentar alterações.
O primeiro deles que eu vou falar aqui são os transtornos do espectro da esquizofrenia e outros transtornos psicóticos, porque, como eu falei, principalmente relacionado com delírios. Aí eu acho que eu estou sendo perseguido. Aí me questionam, tá, mas qual é o teu grau de convicção que tu acha que tu está sendo perseguido? Eu acho que é coisa... Porque eu já faço tratamento há um tempo, então eu acho que pode ser coisa da minha cabeça. Eu tô achando que estou sendo perseguido, mas é muito provável que eu não esteja, que é razoável o insight da pessoa. Ou, eu acho que eu estou sendo perseguido. Tu tá sendo perseguido? Porque quanto tu acredita nisso? Não, eu tenho quase certeza, assim, pode até ser que não, mas é que se eu não estou sendo perseguido, eu acho que tem alguma coisa estranha acontecendo, assim, pode ser que não estão me perseguindo de propósito, mas pode ser coincidência, mas eu tô com umas sensações de que eu tô sendo perseguido. Ou não, eu tenho certeza que eu tô sendo perseguido, eu vou me esconder, eu não vou nem conversar direito aqui, eu vou ficar falando baixinho, porque eu acho que eu tô sendo perseguido. O grau de convicção que eu tenho naquilo é o juízo crítico, que sim, tem uma interlocução muito grande com a diferenciação do que vai ser um delírio ou uma ideia delirante, né, que seria, ou uma ideia só preocupada, que seriam aí os graus, mas também o próprio comportamento, né? A gente vai ver isso em outros transtornos também. Outro transtorno que a gente vai ver bem marcado as alterações do juízo crítico é o transtorno obsessivo-compulsivo e os transtornos relacionados, que tem lá as obsessões, as compulsões, e nesse sentido, algo que eventualmente pode acontecer eu acho que se eu tenho lá uma compulsão por ficar ajustando, uma alteração da conduta, nada pode ficar torto, tudo tem que ficar o mais reto possível. Provavelmente eu tenho alguma coisa, alguma ideia, alguma regra interna que é o que está por detrás disso. Se algo fica torto, então eu não consigo aprender, porque aí entra torto na minha cabeça. Essa não é uma ideia baseada em fatos, tá? É uma ideia que claramente tem aí um grau de produção delirante, uma ideia, né, o juízo aqui ele não está pleno. Mas, quando a gente questiona a pessoa que tem isso, ela vai dizer, não, tá, eu tenho essa regra dentro de mim, eu sei que ela não faz sentido nenhum. Eu sei, vai ter gente que quem tem o transtorno obsessivo compulsivo muitas vezes até se diz, eu sei que eu sou louco. Não é louco, porque isso acontece em um monte de gente, por isso que a gente reconhece a condição, não existe nada de errado, tá? Existe uma condição que pode ser tratada. Mas tem essa ideia, e o quanto que a pessoa acredita nisso diz respeito ao nível de juízo crítico. Vão ter outras pessoas que vão acreditar, vão até aceitar. Tu pode não acreditar, mas é que se tá torto, não funciona. Tá? Tô falando, vai por mim. Se tá torto, não funciona. E a pessoa fica muito convencida daquilo. A gente vai falar que essa pessoa vai ter um insight ou pobre ou até ausente. Importante sobre os transtornos obsessivos compulsivos e transtornos relacionados é que é tão marcado isso que, se vocês pegarem lá no DSM, alguns dos transtornos obsessivo-compulsivos, eles recebem um especificador sobre o insight. O que é isso? O especificador é quando a gente tem que, depois, lá quando a gente falar dos transtornos em si, do uso do DSM, muitas vezes tem o transtorno, então, transtorno obsessivo-compulsivo, e vai ter lá o especificador. A gente vai ter que especificar, porque tem o diagnóstico, a gente tem que dar algumas características. O que são essas características? São algumas características da forma como aquele transtorno vai se manifestar. Assim como lá na depressão a gente vai ter que dizer que é leve, moderado, grave, nos transtornos obsessivo-compulsivos a gente vai ter que dizer como está o insight. Com insight bom ou razoável, ali no especificador eles até juntam, com insight pobre ou com ausência de insight, né? Com insight ausente. E além dos transtornos obsessivos compulsivos, também é interessante, de destaque, os transtornos relacionados ao uso de substâncias e outros transtornos aditivos, claro, com o destaque para os transtornos por uso.
Um dos critérios do transtorno por uso, que depois, num outro momento, numa outra série, a gente vai ver, é continuar usando mesmo com reconhecimento de prejuízos causados pela substância. Ou seja, a pessoa usa a substância, tem problemas, tipo, perde o emprego, brigas e tal, reconhece que isso é causado por causa da substância e continua usando. Ou seja, tem aqui um juízo crítico em algum grau não ótimo, tá? Provavelmente vai ser um juízo crítico pobre relacionado à substância ou até ausente. Bom, dito tudo isso, chegamos ao fim de mais um episódio da nossa série Saco Plinca PJ. Hoje a gente falou sobre o juízo crítico, a capacidade da gente discernir os nossos atos, pensamentos, emoções e identificar se essas manifestações elas estão em desacordo com o ambiente, o contexto, a nossa realidade. É uma função, é um domínio complexo que tem várias interlocuções e o seu funcionamento a gente nomeia ele através do nível e da qualidade do insight. O insight, que quando a pessoa está se dando conta de que fiz algo aqui errado, tive uma explosão de raiva, reconheço o meu erro e vi que isso foi desproporcional, enfim, eu não precisa ter a desculpa, mas eu percebi, fiquei com vergonha, não vou pedir desculpa, mas eu percebi que que aconteceu comigo ali. O juízo crítico, ele tá, bom insight bom. Quando eu fiz aquilo, mas eu talvez tivesse razão, mas eu aceito que posso ter feito mal. A gente diz que é com insight razoável, ou eu tenho quase certeza que eu estava certo. Se eu não estava certo é porque talvez alguma coisa eu não sabia na história, enfim, aí a gente já disse que é um insight pobre, e finalmente o insight ausente. Eu tenho certeza que eu estava certo, não existe nenhuma possibilidade de nada ser diferente. O juízo crítico, que está alterado em vários transtornos mentais, mas embora ele não seja obrigatório, e é uma característica que, quando ausente ou pobre, interfere no prognóstico, na expectativa que a gente vai ter para o sucesso de um tratamento ou para a melhora dos sintomas. Hoje falamos do juízo crítico no nosso episódio J da série Saco Plinca PJ. A série ainda não terminou. A gente vai falar sobre a súmula psicopatológica no nosso prólogo. E se quiser ver, fica ligado e se inscreve no canal para acompanhar mais um episódio da nossa série Saco Plinca PJ e muitos outros conteúdos no futuro, de acordo aí com as expectativas e os comentários e os retornos de vocês. Fiquem todos bem, qualquer coisa, sabem onde me procurar e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!